abrir a palavra do Senhor em Romanos, no capítulo 12. Olha o que a palavra de Deus diz da nossa parte, da nossa contrapartida para corresponder a esse imenso amor que Deus declarou para nós ali na cruz do Calvário. Amém? Quantos creem que não há amor maior do que esse? Pode dizer, eu creio. Aleluia. Então, meu irmão, como nós, filhos de Deus, que fomos alcançados por esse tão grande amor, podemos agir aqui na terra de maneira a corresponder, de maneira a demonstrar gratidão por esse imenso amor. E eu queria então ler Romanos no capítulo 12, versículo 1 diz assim: portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam, repete comigo, em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Amém? Sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Ele continua dizendo: este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Repete comigo: a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para mim. Amém? Ela é para você, meu irmão. Ela é para nós que somos alcançados por esse amor, que fomos alcançados por este sacrifício. Mas aqui o apóstolo, ele se dirige aos Romanos para dizer: irmãos, eu lhes peço, eu lhes oriento que pelas misericórdias de Deus, vocês também, assim como Cristo, se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Isso é uma atitude individual. Eu não posso me oferecer em sacrifício por alguém da minha família. Ainda que eu ame o meu filho, ainda que eu ame a minha esposa, eu não posso me oferecer em sacrifício por eles. É uma atitude individual. Quantos estão entendendo? Pode dizer amém? Então, meu irmão, se eu quero abençoar a minha família, se eu quero abençoar a minha casa, os meus amigos, eu preciso fazer a minha parte primeiro, para que Deus possa fluir através de mim, para que eu possa transbordar do Espírito Santo e a bênção chegar ao meu familiar. Eu preciso escolher, porque ele diz: esse é o nosso culto racional. Eu preciso escolher, por isso ele fala racional. Não é algo pela emoção do momento, não é algo que acontece de vez em quando na nossa vida, não. É uma escolha de um estilo de vida onde eu serei um sacrifício vivo. Ou seja, eu não preciso ir para a cruz para me sacrificar, não. Eu serei um sacrifício vivo, mas também santo e agradável a Deus. Quantos querem escolher viver dessa forma? Amém? Então fala comigo assim, levanta a sua mão e diga assim: eu escolho no meu culto racional ser um sacrifício vivo, santo e agradável a Ti, meu Deus. Aleluia. É para Deus, meu irmão. O seu compromisso não é com homens, amém? Não é aqui com o pastor Felipe, não é com a fonte da vida. O seu compromisso em ser um sacrifício vivo, santo e agradável é para Deus. É com o nosso Deus, nosso Senhor Jesus. E é por isso, meu irmão, que muitas pessoas às vezes começam a sua caminhada cristã e param pelo meio do caminho, porque acham que não podem dar conta de viver dessa forma. Mas se a palavra de Deus, ela nos orienta a buscar essa forma, é porque existem meios que nos ajudarão a viver assim. Se depender de mim mesmo, eu não conseguirei ser alguém que vive de maneira agradável a Deus, alguém que vive como sacrifício vivo e santo. Se eu andar sozinho, sem chance de eu conseguir viver dessa forma. Mas, meu irmão, a grande vantagem é que nós temos aqui um manual. Esse é o manual. Esse é o teu livro de ajuda. Esse é o teu apoio, a tua base, para que você possa ser capaz, todos os dias, a não se amoldar, como diz aqui a palavra,
ao padrão do mundo, mas a cada dia que você vai lendo essas páginas, a cada dia que você vai conhecendo o autor dessa palavra, você vai sendo capaz sim de viver como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Não é do dia para a noite, mas é uma história, é uma caminhada que nós fazemos com o nosso Deus. E é por isso que o apóstolo Paulo, ele faz esse convite, ele reforça, porque existe um padrão de vida que Deus tem para nós. Será que nós temos vivido este padrão que o apóstolo Paulo declara aqui aos romanos, que está declarado na palavra de Deus? Será que eu tenho buscado realmente ser um sacrifício vivo ao meu Deus? Porque quando nós falamos de sacrifício, nos remete a algo que não será fácil, não é? Às vezes a gente fala assim, olha, eu vou fazer um sacrifício para colocar o meu filho naquela escola. Eu vou fazer um sacrifício para fazer uma festinha para o meu filho, simples, mas ainda é um sacrifício. Eu vou fazer um sacrifício para abrir mão de algo que eu gostaria para estar lá naquele culto, naquela reunião, porque eu sei que valerá a pena. Amém? Quando você fala que fará um sacrifício, é dizer que algo vai ser deixado para trás, em detrimento de uma coisa melhor. Amém? Algo será deixado para trás, em detrimento de algo melhor. Será que existe algo melhor para nós do que estar perto do nosso Deus, do nosso Criador? Esse tem que ser o sentimento dentro de nós. Se aquilo que há de melhor no mundo como todo, natural e espiritual, é estar perto de Deus e conhecer as vontades dele para mim, agradar a ele e receber dele a direção, eu serei capaz sim de colocar na balança e sacrificar algo pessoal, porque ainda não será tão valioso quanto estar com o meu Deus. Amém? Que você possa fazer esse peso, essa balança, e colocar realmente como o maior valor a sua vida com Deus. Porque, meu irmão, você pode levar uma vida longe de Deus? Pode, mas o que será da vida eterna? O que será da nossa caminhada dia após dia, lutando sozinho? Mas há um Deus que nos convida a ir até Ele, e para que Ele possa orientar a nossa caminhada, para que Ele possa direcionar as nossas ações e nos ajudar a não perder tempo, a não errar e ter que corrigir tudo no meio do caminho. Quem deseja que esse Deus esteja guiando você, amém? Ele é o bom pastor que dá a sua vida pelas suas ovelhas, que é conhecido por elas. E quando nós seguimos o bom pastor, o nosso Deus, Ele nos faz andar, descansar em pastos verdejantes. Tem um lugar de paz, de tranquilidade que Deus tem para nós. Mas isso eu preciso escolher, ser esse sacrifício vivo, agradável a Ele. Amém? E aqui, meu irmão, eu vejo que para que a gente possa deixar algumas coisas que nos atrapalham nessa caminhada com Deus e impedem que a gente realmente seja esse sacrifício agradável ao Senhor. E eu queria ler Colossenses no capítulo 3. Abra comigo, por favor, mais adiante. Veja o que a palavra de Deus diz em Colossenses. No capítulo 3, no versículo 1, ele diz assim: portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, acabamos de declarar isso aqui na ceia, amém? Ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas que são do alto, e não nas coisas terrenas, pois vocês morreram, e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus, amém? Glória a Deus, aleluia. Oh, meu irmão, se nós queremos viver como sacrifício vivo e agradável a Deus, práticas que desagradam a Deus precisam ser deixadas de lado, para que possa prevalecer em nós aquilo que é do alto. Como ele diz, procurem as coisas que são do alto, as coisas que vão realmente glorificar a Deus na nossa vida, que vão honrar ao Senhor. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Oh, meu irmão, isso poderia ser por si só uma pregação longa, mas tantas coisas que ocupam o nosso pensamento
E quando a gente olha para o alto, quando a gente coloca o nosso pensamento nas coisas do alto, a gente começa a ver que as coisas naturais não têm tanto peso. Quando a gente coloca diante de Deus, a gente é capaz de abrir mão de algo que talvez fosse até nosso direito, mas Deus nos fala: olha, abre mão e ama, não reivindica o seu direito, ame, e aí aquele direito virá como consequência do teu amor. Perdoe, e aquele direito, aquela honra que você gostaria, virá como consequência do seu perdão. Às vezes nós somos muito voltados para aquilo que é natural, eu vou reivindicar o que é meu, e a gente esquece de agir pelo espiritual, de orar e pedir a Deus a estratégia certa para receber aquela honra que tanto desejamos dentro de casa, no nosso trabalho, na nossa igreja, na nossa vida como um todo. Quantas vezes, meu irmão, a estratégia que vem pelo natural, ela pode até nos levar à vitória, mas por caminhos turbulentos. E quando a gente busca as coisas que são do alto, Deus dá uma estratégia totalmente diferente, que traz um caminho de paz e te dá a vitória também, mas sem sofrer, sem machucar alguém no meio do caminho, sem deixar alguém triste porque você falou meio áspero com ela, quando poderia falar de maneira diferente, né? Lá em casa, a gente tem muito cuidado no tom de voz, né? Eu sou uma pessoa muito sensível ao tom de voz. Ah, pastor, você é homem sensível? Quando a pessoa fala comigo com um tom de voz mais alto, eu falo: por quê? Tá irritado? Vamos parar, diminui, né? E a gente se policia junto, eu e minha esposa, e com o nosso filho. Porque quando o filho, por exemplo, vê os pais falando num tom elevado, por que vocês estão brigando? E às vezes não é uma briga, mas é uma discussão mais acalorada, né? Do tipo: não, mas é assim, é assado. Isso não é bom dentro do nosso lar. O Espírito Santo, ele nos traz moderação, temperança, domínio próprio, paciência. Precisa mais do Espírito Santo para a gente poder dominar isso, amém? Mas é um exemplo de como a gente precisa deixar o nosso pensamento nas coisas que são do alto. E por quê, meu irmão? Porque nós morremos. Olha o que ele diz no verso 3: e agora nossa vida está escondida com Cristo em Deus. Deixa Deus lutar contigo, deixa Deus fazer parte dessa sua decisão, dessa sua escolha. Não escolhe sozinho, não luta sozinho, porque agora nós morremos e a nossa vida está escondida em Cristo com Deus. E se alguém fizer algo que vai te machucar, se alguém fizer algo que te machucou já, vai para os braços do Pai, meu irmão, antes de reagir no natural da mesma moeda, porque ele está mexendo com alguém que está escondido com Cristo em Deus. Você não é qualquer um, amém? A sua família não está solta nesse mundo, mas a sua família está escondida com Cristo em Deus. Aleluia! Você pode levantar suas mãos e declarar isso. Seus familiares talvez não estejam aqui, mas você vai profetizar isso, vai dizer: eu creio que a minha família está escondida com Cristo em Deus, e nenhuma arma forjada contra ela, seja no natural ou no espiritual, prosperará em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus, amém? Não importa se eles não estão aqui contigo, meu irmão, mas você é um profeta, uma profetisa de Deus. Você tem autoridade do Espírito Santo para declarar isso, que a sua casa está escondida debaixo da proteção de Deus. Você não está o tempo inteiro junto do seu filho, junto do seu marido, da sua esposa, mas o Espírito Santo está o tempo inteiro junto deles, amém? Então não precisa ficar preocupado, pensando: como será? Como vai ser com aquela pessoa? Como vai ser? Meu irmão, a sua família está escondida em Cristo com Deus. Esses dias o Vitor voltou a estudar e a gente teve que mudar a nossa dinâmica toda, né? O meu filho. E a gente precisou colocar ele num transporte escolar pela primeira vez, né? Sempre foi a mãe que levava, ou o pai buscava, e de repente ele vai estar numa van escolar, com alguém que ele não conhece, com alguém que não conhecemos, só foi indicado. E agora? Meu filho, aquele bem precioso, guardado, intocável, né? Sempre protegido e resguardado, eu não tenho mais como fazer. Não daria mais para fazer isso. E aí eu falei com ela: vamos colocar um módulo de... Eu gosto de tecnologia, né? Eu trabalho com inovação. Falei: vamos colocar um GPS pequenininho na mochila dele,
Que aí eu sei a hora que ele chegou, se ele chegou ou não chegou. Aí eu sei que a van deixou ele na escola, porque como é que eu vou saber que a van de fato chegou na escola? Aí eu perguntei, no primeiro dia, eu falei, eu vou na van com você para a escola para eu conhecer o tio da van. Não, pai, você não vai, eu tenho vergonha. Aí eu falei, e agora? E aí eu falei, então vamos de Uber. Mas não quero ir de Uber porque eu preciso conhecer o tio da van, eu não conhecia ainda pessoalmente. Aí nos entendemos lá, foi engraçado que falou, mas de Uber não tem ar-condicionado, pai, eu tô com calor, então vamos na van, tem ar. Aí a gente foi na van junto, mas você vai lá na frente, tá bom, eu fui na frente, ele foi lá atrás, aí eu conheci, né? E ali eu perguntei pro cara da van, ainda insistindo, né? Não confiando que a minha família está realmente escondida em Cristo com Deus. Eu falei, Senhor, moço, vocês vão avisar quando meu filho chegar na escola, né? Ele, não. Eu falei, como não? É meu filho. Aí ele falou, não, porque ainda continuo entregando outras crianças. Se eu parar para avisar, vai atrasar as coisas. Aí aquilo ficou no meu coração e depois em casa eu conversei e falei, é Deus que guarda, né? Falei para minha esposa, não vou colocar GPS, não vou fazer isso, mas vou confiar que é Deus guardando a vida dele. Aí o moço falou, se der algo errado você vai saber. Eu falei, tá bom, né? Então isso faz a gente guardar o nosso coração e saber, meu irmão, tem hora que você não vai conseguir abraçar a tua família e ser aquela pessoa que protege de todos os lados, né? A minha esposa sai todos os dias para trabalhar, lá em casa é diferente, né? Ela sai para trabalhar, eu fico em casa. Mas eu trabalho o dia inteiro também. Quem dera se eu ficasse em casa. Pode mudar isso, amor, vamos orar. Mas ela sai para trabalhar, eu fico em casa. E às vezes ela volta, eu estou trabalhando ainda, né? Mas enfim, é a rotina do novo momento. Eu fico de home office, fico com meu filho. Isso pode mudar um dia também. Mas eu sei que Deus está guardando a vida dela enquanto ela está lá fora dirigindo. Falo, Deus guarda, toma conta, guarda o meu filho. Estou ali trabalhando, mas estou confiando que é Deus guardando. A gente precisa entender que vai chegar uma hora que aquele controle que a gente fazia não depende mais de mim. É Deus que tem que agir, é Deus que tem que cuidar, é Deus que tem que colocar a mão. Sabe, quando vem algo que está fora do seu controle, uma enfermidade sobre a sua família, você não tem poder para poder curar. Você precisa confiar que a tua família, o teu parente que está passando por aquela luta, ou você mesmo, está escondido em Cristo com Deus, e Deus vai colocar a mão dele. Amém? Não temos ação em todo tempo, mas temos alguém que age em todo tempo, em quem nós confiamos. Amém? É essa que deve ser a nossa fé. E eu queria voltar lá, dizer ainda que para que eu e você sejamos um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, nós precisamos também entender que mais uma coisa tem que ser deixada para trás, que muitas vezes a gente chama de apatia, ou deixar para depois, ou ficar de braços cruzados diante daquela situação. Quantas vezes a gente olha e fala, olha, não vou me meter nessa guerra não, mas essa guerra pode chegar em nós em algum momento, né? Se ela não for combatida da maneira certa. Não, isso não é luta minha não, é daquele meu amigo, aquele meu familiar, meu parente. E aí eu não vou me meter. Mas tem armas poderosas que talvez você conheça e aquela pessoa não. Tem poder e autoridade de Deus sobre você que está com a sua vida escondida em Cristo com Deus, que aquela pessoa não tem. Então, meu irmão, seja alguém capaz de descruzar os braços e não ficar só refém daquela situação, mas lutar para que ela mude. Sabe, sacrifício vivo e agradável a Deus é quando eu começo a ser capaz de não olhar só para o meu umbigo, só para a minha redoma familiar, mas eu estou vendo outras coisas que podem ser mudadas, porque há um Deus vivo e poderoso que habita na minha vida. Meu irmão, não seja alguém que luta só por você. Tem unção de Deus sobre a tua vida, amém ou não? Então essa unção ela precisa transbordar para poder abençoar aquele seu familiar que está passando por luta. Não se isente de ser uma flecha nas mãos de Deus para abençoar aquela pessoa, para abençoar aquele discípulo, para abençoar aquela família que está próxima a você e que você vê que está passando por luta. Deus tem palavras de poder para colocar na sua boca. Eu lembro de Gideão nesse momento. Gideão, ele estava ali fazendo
algo dentro do que eram as condições dele, achando que não tinha outro jeito para poder sobreviver. O povo de Israel ali, malhando o trigo no lugar errado, escondido, arrumou uma estratégia, mas sentou em cima do problema, literalmente, né? Ou pisou em cima do problema, não para resolver, mas ficou ali. Estou escondidinho aqui, consigo preparar o trigo, se alguém vier me atacar, eu estou escondido. Não é assim que Deus deseja que a gente lide com os problemas, mas que você possa entender como Gideão entendeu, que você, assim como Gideão, é um homem, uma mulher valorosa, cheio de unção, que tem poder de Deus para fluir através da sua vida, e que você pode transformar essa situação, que talvez hoje você esteja ali convivendo com ela, de braços cruzados sem fazer nada. Descruza os braços, meu irmão, reconhece a unção que tem sobre a tua vida e começa a declarar sobre essa situação mudança. Começa a declarar sobre essa situação: Senhor, me dá estratégia, que eu seja um sacrifício vivo para poder mudar aquilo que é necessário ali. Que eu seja santo e agradável ao Senhor, para que através de mim flua poder de transformação naquela situação. Não fica sentado em cima desse problema não, meu irmão. Sabe, sacrificar é deixar algo para trás, sabendo que tem algo melhor para você. Sacrifique aquilo que é necessário para que a alegria venha sobre a tua casa, para que a saúde volte sobre a tua casa, para que a bênção de Deus fique e permaneça sobre a sua família. Sabe, e Deus me fez lembrar de quando a arca de Deus chegou na casa de Obed-edom, e quando a arca de Deus ficou ali, meu irmão, a bênção permaneceu. Antes não tinha. Sacrifique para manter a arca de Deus dentro da sua casa, meu irmão. Sacrifique o seu tempo, ainda que seja com a sua família, porque não há como manter a sua família, meu irmão, se não tiver você comunhão com Deus. Não tem como. Não tem como. Em primeiro lugar, meu irmão, você precisa estar em comunhão com Deus, porque se Deus não estiver habitando em você, como você pode ser bênção para sua esposa, para o seu marido, para o seu filho, para o seu irmão, para sua mãe, seu pai? Não tem como. Quem faz você ser bênção é a presença de Deus na sua vida. Sacrifique o que for necessário, seja um tempo no trabalho, mude, dê um jeito, seja o seu tempo dentro de casa, relaxando, sacrifique para que você tenha o que é mais precioso, que é a presença de Deus, para que você seja luz na sua família, para que você seja bênção na vida das pessoas que convivem contigo, e sempre haverá uma palavra de vida e esperança através dos seus lábios, porque você tem sacrificado o que é necessário para manter aquilo que é precioso na sua vida. Amém? Coloca a mão no teu coração e fala assim comigo: Senhor Jesus, me ajude a sacrificar tudo o que for necessário, por mais que seja agradável à minha carne, mas que me impede de trazer sobre mim a tua presença, a bênção do Senhor sobre o meu lar, sobre a minha vida, em nome de Jesus. Aleluia. Sacrifique isso, meu irmão, porque senão você se tornará uma pessoa talvez boa para os outros até, mas vazio por dentro, sem o Espírito Santo, sem palavras de fortalecimento que Deus colocará sobre a tua vida. Como você quer ser um pilar da sua casa, como você quer ser um instrumento de Deus na sua família, se você não sacrificar o que é necessário para que Ele venha, para que Ele inunde o ambiente da sua casa, meu irmão? Você tem que ser a primeira pessoa a atrair a presença de Deus sobre o teu lar. Você tem que ter certeza e convicção de que quando você entra na sua casa, ou algum familiar, algum amigo seu entra na sua casa, ele vai sentir uma atmosfera espiritual maravilhosa. Amém? Você tem que ser alguém, meu irmão, que ao entrar na sua casa, você declara que a presença de Deus, a arca do Senhor está ali, e o poder de Deus vai fluir. E se chegar alguém mal, alguém doente, alguém com alguma situação difícil, ali será um lugar também onde haverá cura. Esse tem que ser o ambiente da sua casa, meu irmão. E se não é hoje, pode ser, se você sacrificar mais, para que o poder de Deus habite sobre a sua casa, em nome de Jesus. Eu não ia pregar sobre isso, meu irmão, mas glória a Deus, porque eu quero saber da hora. Pode botar para mim a hora aí, por favor? E eu sei, meu irmão, que o que Deus está falando é para o crescimento nosso como família e como igreja.
E eu queria voltar lá em Romanos, no capítulo 12, no versículo de número 2, ele continua dizendo, Romanos 12, versículo 2, ele diz: não se amoldem, ou se adequem, ao padrão deste mundo, mas transforme-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O que Deus colocou no meu coração, meu irmão, é que ser sacrifício vivo, santo e agradável a Deus passa por uma renovação da nossa mente, porque Ele diz que isso é o culto racional, é o culto da minha escolha. Eu escolho ser santo, agradável a Deus, e assim as minhas atitudes serão levadas dessa forma. É um estilo de vida que nós determinamos para nós, e eu preciso fazer os sacrifícios necessários para que isso se torne uma realidade. Mas Ele diz: renove-se, meu irmão, transforme-se pela renovação da sua mente. Só assim você será capaz de experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não tem como experimentar isso se eu não viver uma transformação na minha vida. Ah, pastor, mas eu já tenho anos nessa caminhada com Deus. Continue sendo transformado na sua mente. Quem aqui já é perfeito? Tem alguém? Tem alguém aqui que já alcançou a perfeição, que nunca mais errou, que nunca mais vai errar, que não vai levantar a voz com o filho de maneira áspera quando não deveria, que não vai pisar no calo da esposa ou do esposo quando não deveria? Todos nós continuamos nessa caminhada de aperfeiçoamento. Mas a palavra diz, meu irmão, que nós podemos sim experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, se nós estivermos dispostos a transformar a nossa mente. E eu queria trazer aqui alguém que representa muito bem isso. Sabe, a vida de um homem que está descrito lá em 2 Reis, no capítulo 5. Eu vou ser breve aqui para a gente encerrar, mas eu preciso passar por essa história. 2 Reis, no capítulo 5, conta a história de um homem de grande autoridade, um homem muito importante, chamado Naamã. Não era um homem qualquer, era um homem que tinha posses, que tinha condições boas de vida, que tinha influência naquela sociedade, ou seja, ele podia ser autossuficiente, Talvez ele não precisasse muito de ajuda. Isso é o que o natural fala. Amém? E aqui em 2 Reis, capítulo 5, versículo 1 diz que Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era muito respeitado e honrado pelo seu senhor, pois por meio dele o Senhor dera vitória à Síria. Mas, fala comigo assim, sempre tem um mais, não é? Esse mais é triste, Quando você fala assim com a pessoa: olha, eu tenho uma proposta maravilhosa para você. A pessoa: adorei a proposta, mas fala: misericórdia, que mais, Eu quero mais. Esse mais atrapalha muita gente, Eu quero ser um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Mas, pastor, esse mais não é o que você tem que falar para o pastor, é para Deus. Olha o que Naamã viveu aqui. Mas esse grande guerreiro ficou leproso. Lepra não era algo que podia ser curado pela medicina daquela época. Lepra era algo que era a certeza da morte a um prazo determinado. Aquele homem que tinha tudo, de repente ficou leproso, não sabia o que ia fazer. Talvez, e eu tenho certeza disso aqui, ele procurou tudo que era possível para viver da melhor forma, porque ele era um homem respeitado e honrado, comandante do exército. Mas a palavra, ela mostra que aquela lepra, para um homem natural, poderia ser a morte, o fim. Mas para um homem que se encontra com o poder de Deus, com a arca de Deus, não é o fim. E eu queria que entender, meu irmão, que você entendesse que isso passa por uma renovação da nossa mente. Às vezes a gente acha que tem situações da nossa vida que a gente passa que vai ser o fim daquele sonho, o fim daquele projeto, que tem que mudar o rumo. Mas às vezes basta apresentar aquele aparente fim a Deus, com fé, com ousadia, para ver aquele fim se tornando como apenas uma vírgula no seu caminho, e a história continuando para a honra e glória do Senhor.
Amém? Não há problema difícil demais que Deus não possa resolver, meu irmão. Não há nada impossível para o teu Deus. Você crê nisso? Amém? Meu irmão, então que esse fim se transforme em uma vírgula. Então Deus agiu e o milagre veio. Amém? Então Deus veio e mudou a minha sorte. Então Deus interviu e houve cura no meio do caminho. Houve libertação, houve salvação. Porque Deus interviu, meu irmão. Mas eu preciso apresentar a Ele com fé, com ousadia. E aqui a história diz que Naamã, ele era um herói de guerra, mas ele estava leproso. A trajetória dele, que seria talvez contada como um grande herói, como um grande comandante, poderia ser transformada como um homem que morreu leproso. Mas eu vejo que, embora Naamã tivesse talvez tentado de diversas formas resolver aquele problema, ele não conseguiu, porque ele foi tentando resolver do jeito natural. Tem alguém aí, pastor Maestro, que pode resolver esse meu problema? Tem uma pessoa que curou essa pessoa, aí vai lá naquele médico, o médico não sabe. Tem alguém aqui que pode me ajudar? Aí pede ajuda ao amigo, o amigo não consegue resolver. Estou com um problema no casamento, aí vai com o amigo, o que eu faço? Separa, para de sofrer, vai ser feliz, procura outra mulher, procura outro homem. Não se amoldem ao padrão deste mundo, é o que nós temos na palavra em Romanos. Mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Transformai-vos. Meu amigo, meu irmão, se você for buscar conselho no mundo, você não vai experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Não vai. Cuidado para quem você abre os problemas que você tem. Cuidado para quem você abre as situações da sua família. A minha esposa fala que eu falo muito, né? E eu falei, realmente tem que ficar mais calado, né? Você conhece uma pessoa, já virou amigo dela. É assim, a gente é assim, meio assim. Quem é homem é assim também às vezes, né? Conhece, já vira amigo, né? A mulher já fica mais futucando aqui, fica quieto. Aí, tá bom, obrigado, né? Vai embora, para não falar mais, né? Cuidado. Mas não que eu abra os problemas da minha casa. Eu preciso saber com quem eu vou compartilhar as minhas dores. Porque aí o conselho virá não do homem, mas virá de Deus através daquele homem, amém? Através daquela mulher. E aqui Naamã, então, talvez ele já tivesse perdido a esperança de ser curado daquela lepra. Mas, de repente, uma israelita, uma menina, ela ouve que aquele homem estava com lepra. E no versículo de número 2, diz, no versículo 3, um dia ele disse à sua senhora, ela disse à sua senhora, se o meu senhor, Naamã, procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria da lepra. Meu irmão, uma palavra, uma frase, uma pessoa pequenininha, que era ali serva da serva, ela conseguiu despertar de volta a esperança naquele homem. Porque Naamã ouviu aquilo. Naamã ouviu aquilo e talvez algo que estava morto dentro dele, quando ele ouviu que havia esperança através de um profeta de Deus, reacendeu dentro dele a esperança, a acreditar que aquele não era o fim dele. A palavra de Deus tem esse poder na nossa vida, meu irmão, de reacender a esperança dentro de nós, de reacender a fé dentro de nós. É isso que Deus está falando com você, meu irmão. Não é o fim daquilo que você está vivendo. Há poder na palavra de Deus. Creia até o último momento, porque Ele é poderoso para trazer a cura, o milagre, a restauração, a libertação que você e eu precisamos. Há poder na palavra de Deus. Aquela menina foi usada por Deus, como Deus quer te usar, meu irmão. Ainda que você seja o servo do servo do servo, uma palavra sua pode mudar a vida de uma família inteira, debaixo da fé que você tem no nome de Deus. Mas aquele homem então ouviu, e ele então foi até o seu senhor, o seu rei, e até que o momento chegou que ele foi em direção àquele profeta. E quando Naamã foi em direção àquele profeta, leia comigo no versículo 9. Diz assim: então Naamã foi com os seus cavalos e carros. Não foi sozinho, né? Ele tinha que mostrar que ele era o cara, né? Tinha que mostrar que ele era uma pessoa influente. Tipo, eu vou lá falar com esse profetinha, mas ele vai ver que eu sou uma pessoa importante, né? O coração estava ainda baseado em quê, meu irmão? Naquilo que ele tinha de poder, de influência para resolver o problema dele. O erro muitas vezes está aí, né? Eu sou fulano de tal,
ele foi com toda essa pompa para dizer: eu sou Naamã. E aí ele chega lá na casa de Eliseu, versículo 10. Eliseu enviou um mensageiro para lhe dizer: vá e lave-se 7 vezes no rio Jordão, sua pele será restaurada e você ficará purificado. Ele deu o caminho da vitória, do milagre, mas não foi ele. Leia comigo de novo. Eliseu enviou um mensageiro. Não foi Eliseu que atendeu aquele homem tão importante, né? É como se o presidente da república fosse até o nosso apóstolo e o apóstolo falasse: pastor Felipe, vai lá e envia essa mensagem que eu estou dizendo para o presidente. Talvez o presidente fosse falar assim: que apóstolo é esse? Não sabe que eu sou o presidente da república, né? E manda um mensageiro para me dar aquilo que eu tenho que fazer? Não vou dar crédito para esse apóstolo. Às vezes a gente faz o papel daquele que está pedindo ajuda e espera que a ajuda chegue do jeito que a gente predeterminou. Olha, a solução do meu problema eu sei que passa por aqui. Eu tenho a estratégia certa, só não consegui acertar, mas eu sei que esse é o caminho da minha vitória. E aí de repente, quando você vai pedir ajuda, vem uma estratégia totalmente diferente da parte de Deus. Você fala: mas como assim, Deus? Por que eu tenho que fazer isso? Não, o que eu tenho que fazer é assim. E a gente tenta barganhar com Deus, barganhar com a autoridade que Deus colocou na nossa vida, que você vai pedir ajuda, ela fala: faça assim. E você fala: não, mas é melhor fazer assim. Aí fala: mas você fez assim e não deu certo, quer fazer de novo, faça assim. Não, mas veja bem, é mais ou menos o que Naamã estava vivendo aqui com o profeta Eliseu. Ele tinha algo em mente, tanto que ele responde aqui no versículo 11: Naamã ficou indignado e saiu dizendo: eu estava certo de que ele sairia para receber-me, invocaria em pé o nome do Senhor, o seu Deus, moveria a mão sobre o lugar afetado e me curaria da lepra. Ou seja, ele já foi em direção ao profeta, imaginando tudo o que ia acontecer. Ele já tinha algo esquematizado: ele vai botar a mão sobre o meu corpo, vai falar e eu serei curado e acabou, porque eu sou importante, ele tem que me receber. E de repente o que acontece é totalmente contrário. Além de ter ido até lá, Naamã determina, através de um mensageiro, que ele deveria fazer algo mais: 7 vezes se banhar no rio. E ele fala: como assim? Meu irmão, nosso coração é muitas vezes tão duro e tão voltado para aquilo que é nosso, que a gente não dá ouvidos à estratégia que Deus tem para nós. Deixa de lado sacrifício vivo, santo e agradável. Deixa de lado aquela sua estratégia que você acha que é perfeita, e testa a estratégia de Deus, para que você possa experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor. Às vezes a gente não vive porque está muito na nossa vontade, na nossa estratégia. Mas aí aqui fala na palavra de Deus, versículo 12: não são os rios Abana e Farfar em Damasco melhores do que todas as águas de Israel? Será que não poderia lavar-me neles e ser purificado? E foi embora dali furioso. Perdeu a bênção. Perdeu a bênção porque não quis confiar na voz do profeta. Oh, meu irmão, não faz pouco caso da direção que o profeta de Deus tem te dado, da direção que Deus tem te dado na sua oração. Segue ela, tintim por tintim, e você vai experimentar e comprovar essa boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Quem deseja não ficar furioso, mas se render à vontade de Deus, fica de pé comigo nessa manhã então. Oh, meu irmão, eu tenho certeza que Deus quer nos fazer experimentar essa vontade maravilhosa, cada sonho, cada plano dele para nós. Mas isso depende de nós renovarmos a nossa mente e entender que, por mais perfeita que pareça a nossa estratégia, ele tem algo melhor. E é se render à direção de Deus. No final das contas, a palavra diz que Naamã foi colocado na parede pelos seus próprios servos e falado: mas Naamã, ele só te pediu para mergulhar 7 vezes no rio. Tira essa soberba, tira esse orgulho, porque se ele falasse uma coisa mais difícil, você não faria? Aí ele parou, pensou e falou: então eu vou lá. E ele se banhou, conforme o profeta disse, e foi curado daquela lepra. Quem não vai deixar a bênção passar, em nome de Jesus? Então coloca a sua vida diante de Deus essa manhã, meu irmão, sua família, debaixo dessa palavra.
e fala: Senhor, renova a minha mente. Tem um momento com Deus agora, meu irmão, dizendo: Senhor, eu não quero ser obstinado como Naamã foi. Eu não quero, Deus, sabe, continuar praticando aquilo que está no padrão do mundo ou da minha carne, mas eu quero realmente viver como sacrifício santo e agradável a Deus. Eu quero experimentar, Senhor, a tua boa, perfeita e agradável vontade, mas eu sei que isso depende de uma transformação dentro de mim. Me ajuda, Espírito Santo, nos ajude, Senhor, como igreja, como teus filhos, a evoluir nessa caminhada, que não passe dia após dia, e a nossa ideia permaneça a mesma, como foi Gideão malhando trigo no lugar errado, só nos defendendo, só absorvendo os problemas, sem descruzar os braços e usar da autoridade do Senhor contra eles. Muda, Senhor, a nossa história, nos dá a ousadia do Espírito Santo, para não ficarmos parados diante de situações que podem ser transformadas pelo poder do Espírito Santo. Oh, Espírito Santo de Deus, vem habitar no meio da tua igreja, fazer de nós templos, tabernáculos do Espírito Santo, mas só seremos habitação do teu Espírito se nós vivermos e escolhermos o culto racional de sermos sim um sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor, que vai sacrificar as nossas vontades, que vai sacrificar, Senhor, aquilo que parece bom demais, mas que nos atrapalha na caminhada contigo, que nos impede de fluir na tua presença. Vai arrancando agora, Senhor, tudo aquilo que tem tomado o teu lugar no coração do teu povo. Vai tirando, Senhor, toda a dependência daquilo que é natural e colocando no lugar a arca de Deus, a confiança de que se buscarmos ao Senhor e fizermos toda a tua vontade, o teu reino será implantado na nossa vida, na nossa família, e todas as demais coisas nos serão acrescentadas. Oh, Espírito Santo, muda a nossa história, muda a nossa sorte. Levanta este homem, levanta esta mulher que está aqui nessa manhã, como um grande profeta, como um grande sacerdote do Senhor, para trazer sobre a sua casa a arca de Deus, para sacrificar o que for necessário, ainda que seja valioso aos seus olhos, mas que toma o teu lugar. Muda essa história, habita neste lar, entra neste lar agora e traz cura, traz salvação, traz paz e alegria sobre esse lar. Deus, nós cremos no teu poder, a tua palavra é a nossa direção, a tua palavra é a nossa base, que nos dá força para declarar que haja vida, e a vida fluirá, que haja cura sobre essa enfermidade, e a cura virá. Oh, Espírito Santo, muda o ambiente deste lar nessa manhã. Pai, Senhor, deste lar, um lugar que vai refletir a luz do Senhor, que vai ser um lugar que vai atrair pessoas para essa casa, porque vai exalar o bom perfume do Senhor. Curas acontecerão através dos seus lares, vidas serão transformadas dentro da sua casa, dos seus amigos, dos seus familiares, porque vocês são sacrifícios vivos, santos e agradáveis ao Senhor. E que se alguma lepra tem chegado ao teu lar, através da palavra de Deus, nós declaramos que o fluir do Senhor trairá direção, novas estratégias virão, e aquilo que parecia o fim será apenas um momento do agir poderoso de Deus, e a vitória, o milagre chegará até a sua casa, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Vamos louvar ao Senhor nessa